Olá, pessoal! Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje nós vamos conversar dois assuntos importantes em ética profissional. O primeiro deles é sobre sociedade de advogados e o segundo é sobre advogado empregado. Nós temos algumas formas de estarmos nos associando. Por exemplo, eu posso ter dois advogados, ou três, ou mais, que estejam se reunindo para unir forças. Na verdade, dividir despesas, dividir o aluguel, dividir conta de telefone, estagiário e assim por diante. Essa não é uma sociedade de advogados. São dois ou três advogados que estão se reunindo para uma cooperação mútua. Quando eu falo numa sociedade de advogados, eu falo num registro junto ao Conselho Seccional da OAB, em cuja base essa sociedade tem a sede, e essa sociedade é uma pessoa jurídica, que tem algumas peculiaridades diferentes daquela que vocês aprendem no direito empresarial, lá na esfera do direito civil. Quando se fala em sociedade de advogados, eu tenho aqui que só podem ser sócios advogados. Eu tenho que essa sociedade também passa a ter um número de inscrição na OAB. E cada advogado sócio tem o seu número particular de inscrição. Então, são peculiaridades que nós vamos aprender na aula de hoje e que vira e mexe são perguntadas na prova, porque é uma forma lícita de se reunir, né? De ter uma pessoa jurídica. Com o passar do tempo, muitos advogados na condição de profissionais liberais não tinham comprovação de renda, não tinham como comprovar os seus honorários. Então se criou nessa última mudança do estatuto a sociedade unipessoal, ou seja, não precisa ter um sócio, basta ser um único advogado, tornando aquele escritório uma pessoa jurídica, com inscrição na OAB, o escritório, e também o advogado que o representa com a sua inscrição particular. Então, vamos na nossa apostila de conteúdo para trabalharmos sobre os artigos que falam sobre este assunto. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema Sociedade de Advogados. Este tema, ele está tanto no Estatuto da Advocacia, como no Regulamento Geral, ok? Vamos trabalhar alguns artigos e os demais vocês vão estudar por conta própria, mas eles são bastante interpretativos, não precisam ficar com receio de não entender. Comecemos então pelo Estatuto da Advocacia. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia. Observem que essa palavra podem, ela traz um caráter facultativo, você não é obrigado a se reunir, tanto numa sociedade simples de advogados, como numa sociedade unipessoal de advocacia. Caso queira, aqui o Estatuto estabelece a possibilidade de. Então, continuando. A Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia admitem personalidade jurídica, com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Perdoe-me, mas vocês precisam decorar isso. Aqui é muito importante. Veja só. A sociedade de advogados, a sociedade simples de prestação de serviços, é aquela que tem dois sócios ou mais. A sociedade unipessoal, a própria palavra já fala, é unipessoal, é um único advogado. Aonde que eu vou registrar esta pessoa jurídica, esta empresa que tem personalidade jurídica? No Conselho Seccional, em cuja base territorial tiver sede,
Ou seja, de acordo com o endereço desta pessoa jurídica, é que eu vou fazer o seu registro. E como a advocacia não tem caráter de mercantilização, observem que aqui eu não falo em contrato social, eu falo em ato constitutivo. Então, eu vou registrar os atos constitutivos dessa pessoa jurídica, dessa sociedade de advogados, seja pluri ou unipessoal, no conselho seccional aonde ela tiver sede. Vocês vão lembrar que nós aprendemos na aula de inscrições do estagiário e do advogado, que também é requerida a inscrição, por exemplo, como advogado, no conselho seccional. De onde? Do domicílio profissional e na ausência do domicílio da pessoa física do advogado. Então, é sempre no conselho seccional que se requer inscrição, seja para estagiário, seja para advogado, seja para a sociedade pluri ou unipessoal. Pluripessoal, mais de um advogado sócio. Unipessoal, um único advogado sócio, ok? Assim, nós podemos dar continuidade no assunto. Continuando, então. Aqui na nossa apostila, nós temos, no artigo 15 do Estatuto, parágrafo 2º, aplicam-se às sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia, o Código de Ética no que couber. As procurações devem ser procurações outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que façam parte. No passado, caiu muitas vezes esta pergunta: quando você tem uma sociedade de advogados que está registrada no Conselho Seccional, essa sociedade tem um número de OAB. Cada advogado sócio também tem o seu número de OAB. Aí vem a pergunta: o cliente vai outorgar procuração. Ele vai outorgar procuração para quem? Para o advogado que o atendeu, e aí desta procuração vai constar a qual sociedade de advogados esse advogado pertence, ou ele vai outorgar a procuração para a sociedade de advogados e depois vai constar quais são os advogados sócios desta sociedade. A letra A ou a letra B? Veja só, quem vai lhe receber, lhe escutar, analisar tecnicamente o seu problema é um advogado, não é a sociedade de advogados. Até porque a advocacia tem caráter pessoal. Eu preciso saber quem é o meu cliente e o cliente precisa saber quem é o seu advogado, em decorrência da confiança recíproca que deve ser estabelecida entre advogado e cliente. Desta forma, as procurações vão constar. Olha, aqui vem uma dica na interpretação do parágrafo. Individualmente aos advogados. Primeiro vem o nome dos advogados que estão sendo contratados e depois a sociedade de advogados que eles fazem parte. Por quê? Pelo caráter de pessoalidade da advocacia, porque não é a pessoa jurídica que lhe atende. Quem lhe atende é um advogado, mesmo sendo sócio de uma pessoa jurídica. Então, cuidado com essa pegadinha, fazem muitos anos que não caem na prova, mas se caírem, lembrem, caráter interpessoal da advocacia. Eu preciso saber quem é meu cliente e o cliente precisa saber quem é seu advogado, tá bom? Continuando. Nenhum advogado, proibição, pode integrar, e aí vamos lá, mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, e aí vem um destaque importante, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Bom, nós vamos aprender ainda mais adiante sobre os órgãos da OAB, mas vira e mexe eu faço comentários com vocês sobre isso. Os órgãos da OAB são o órgão máximo, Conselho Federal. Nós temos um Conselho Federal cuja sede está em Brasília. É o órgão máximo da OAB.
Abaixo do Conselho Federal, nós temos os conselhos seccionais. Os conselhos seccionais, nós temos um por estado, que estão situados na sede de cada capital. Para auxiliar o trabalho dos conselhos seccionais, existem as subseções, a Caixa de Assistência dos Advogados e o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, prestem atenção. O conselho seccional, nós temos um por estado, cuja base está na capital de cada estado. Essa restrição do parágrafo que nós mencionamos agora, ela diz assim, que na mesma sede do mesmo estado, você não pode ter uma sociedade de advogados que é a pluripessoal e uma unipessoal. Você não pode ter mais de uma unipessoal ou mais de uma pluripessoal e nem simultaneamente uma pluri e uma unipessoal na sede do mesmo conselho seccional. Mas e se forem conselhos seccionais diferentes, professor, eu posso? Eu posso, por exemplo, ter uma sociedade de advogados, que é a pluripessoal, em São Paulo, e uma unipessoal lá no Rio de Janeiro? Sim, pode. Trocou o estado, trocou o conselho seccional, então aí a proibição cai por terra. Então prestem atenção na pegadinha que eu até grifei de outra cor para que vocês possam ver, olha, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Que área territorial é essa, professora? O estado. Porque cada estado tem um conselho seccional com a sede na sua capital do estado. Então, se eu tiver, por exemplo, uma sociedade de advogados, que é a pluripessoal, em São Paulo, e eu tiver uma unipessoal no Rio de Janeiro, eu posso. Assim como eu posso ter essas pluri-uni, desde que eu mude o estado, desde que eu mude o conselho seccional. No mesmo eu não posso. Aí vou caminhando, isso tem caído inclusive nas últimas provas, essa questão do parágrafo 4º tem sido bastante perguntado por conta dessa única questão que está em verde. Se trocar o estado, pode. Porque, como a prova ela é unificada, eles não vão trazer para vocês nome de cidade. Pode ser que eles tragam o nome do estado, mas geralmente vem assim. José tem uma sociedade de advogados junto com Maria no Conselho Seccional A. José, porém, também tem uma sociedade unipessoal de advocacia no mesmo Conselho A. Ele poderia ter? Se é o mesmo conselho, está aí em verde. Não pode no mesmo conselho seccional. Mas se por acaso o José tivesse uma sociedade unipessoal de advocacia em outro conselho, como por exemplo o conselho seccional B, ele já poderia. Então tem que prestar bastante atenção em relação a essa questão, tá bom? Por isso que eu fiz questão de explicar que cada estado tem um conselho seccional. Mudou o estado, mudou o conselho, aí cai por terra a proibição do parágrafo 4º, ok? Parágrafo 5º. Como eu disse a vocês, aqui não tem contrato social e nem alteração de contrato social. Aqui tem ato constitutivo. Você pode ter uma matriz e pode ter várias filiais do seu escritório de advocacia, da sua sociedade de advogados. Então, o ato constitutivo de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar. Então, olha só, você fez o registro da sua sociedade de advogados, seja pluri ou unipessoal, no conselho seccional da OAB, em cuja base territorial ela tiver sede, ok? Aí você tem a matriz registrada neste conselho. Agora você vai abrir uma filial. A filial tem que ser em outro conselho seccional, seguindo a regra do parágrafo 4º. Este ato constitutivo da filial deve ser averbado no conselho seccional da matriz e ele fica arquivado no conselho seccional aonde está a filial. E todos os sócios dessa filial, eles terão a obrigação de requerer a inscrição suplementar. Porque eu não vou abrir uma sociedade
de advogado, seja pluripessoal ou unipessoal, para ter menos que 5 ações no ano. Lembra que nós já aprendemos a inscrição suplementar? Até 5 eu não sou obrigado, mais de 5 eu sou obrigado a ter inscrição suplementar. Então, a partir do momento que você registra uma filial em outro conselho seccional diferente da sua matriz, você vai também obrigar os sócios a requererem a inscrição suplementar, seja ela pluripessoal ou unipessoal, ok? Então, isso também caiu nas últimas provas. Filial pode, haver o registro da filial lá no Conselho Seccional da Matriz e arquiva o ato constitutivo da filial no Conselho Seccional onde ela se instalou, ok? Então, eu tenho o registro da filial na matriz e eu tenho o arquivamento desse registro no Conselho Seccional da filial. Tanto o parágrafo 4º como o 5º têm caído nas últimas provas. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional, não podem representar em juízos clientes de interesses opostos. O que é isso? Vamos supor que eu, Cristiane, tenha sociedade com a Maria. Eu falo, Maria, nós estamos precisando de dinheiro, vamos fazer o seguinte, eu advogo para o autor e você advoga para o réu? Não pode. É o crime de tergiversação que constava do outro estatuto antes da alteração. Eu não posso advogar para clientes de interesses opostos. O nosso escritório vai ter que escolher, ou nós ficamos com o autor ou nós ficamos com o réu. Não dá para, dentro da mesma sociedade, um sócio ficar com o autor e o outro sócio ficar com o réu, ok? Porque aí vai quebrar o sigilo, vai ter conflito de interesses, vai ser um problemão. E o parágrafo 6º proíbe expressamente, né, que os advogados sócios de uma mesma sociedade não podem representar clientes de interesses opostos. Aí o parágrafo 7º fala da sociedade unipessoal. Unipessoal, único advogado. Pode resultar da concentração por um advogado de cotas de uma sociedade de advogados, independente das razões que motivaram tal concentração. Vamos supor que eu e a Maria decidimos montar uma sociedade de advogados, uma pluripessoal, 2 sócias, 2 advogadas. Passou o tempo, a Maria se desencantou com a advocacia, ela descobriu que não era isso que ela queria fazer da vida. E aí ela fala, Cristiane, eu não quero mais ficar na nossa sociedade. Aí eu, Cristiane, já estou fazendo uma reserva em dinheiro, porque eu estou percebendo que a Maria não está muito contente. E aí eu oferto, falo, Maria, eu compro a sua parte aqui na sociedade, pode ser? Mas você vai ficar sozinha ou vai pôr um sócio? Não, eu vou ficar sozinha. Então eu pego essa sociedade de advogados pluripessoal, concentro as cotas da Maria nas minhas cotas e transformo essa sociedade em uma sociedade unipessoal de advocacia e fico sócia sozinha dessa pessoa jurídica, tá certo? A sociedade unipessoal, ela é muito parecida com a EIRELI, que é a empresa individual trazida lá pelo direito empresarial. Só que aqui não se usa a terminologia do direito empresarial. Aqui vamos usar a terminologia do estatuto. Quando é pluripessoal, mais de um advogado sócio é sociedade de advogados. Quando é um único advogado, é sociedade unipessoal de advocacia. Tá legal? Assim vocês não vão confundir o assunto com o direito empresarial. Essa é a minha maior preocupação. Eu trouxe aqui para vocês os conceitos. Olha, quando eu falo numa sociedade unipessoal, eu estou falando que eu tenho aqui, numa sociedade, direitos e obrigações distintos da pessoa física do advogado. Ela tem personalidade jurídica própria, a qual é adquirida pelo registro dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional, em cuja base territorial tiver sede. Um único sócio advogado. A condição aqui é que a pessoa seja advogado. Bacharel em Direito não pode registrar sociedade unipessoal nem pluripessoal, apenas advogado. E a gente já sabe que advogado é aquele inscrito no Conselho Seccional da OAB. Pluripessoal é uma sociedade com vários advogados, de 2 para mais,
que podem transformar essa sociedade em unipessoal se elas tiverem interesse em concentrar as cotas. Atenção! Como a advocacia não tem caráter de mercantilização, os atos constitutivos, seja de abertura, de alteração, de concentração, eles são registrados aonde? No Conselho Seccional, em cuja base territorial tiver sede a matriz dessa sociedade de advogados. Não é permitido, é proibido o registro na junta comercial ou cartório de registro civil das pessoas jurídicas, porque é uma sociedade de advogado cujas regras estão estabelecidas no Estatuto da Advocacia, ok? As procurações a gente já conversou, não poder pertencer a mais de uma, ter matriz e ter filial sem nenhum problema, ok? Acredito que aqui, se tiverem dúvidas, só perguntar. No regulamento geral, eu tenho mais informações sobre isso. Os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal, de prestação de serviços de advocacia, a qual deve ser regularmente registrada no Conselho Seccional em cuja base territorial tiver sede. Por que eu estou frisando isso? Porque não cai Conselho Seccional do domicílio da pessoa jurídica, que é a expressão que utilizamos na pessoa física. Quando essa pergunta é feita na prova, cai igualzinho tá aí. Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. É aí que você deve fazer o registro. As atividades profissionais privativas de advogado são exercidas individualmente, ainda que reservem à sociedade os honorários respectivos. Aqui estou falando de responsabilidade civil. Mesmo que você seja sócio de uma sociedade de advogados, é você que vai assinar a petição. É você que comparece à audiência, é você que provoca o andamento do processo. Então, este advogado que é sócio de uma sociedade de advogados, mas que provocou, ele está representando, patrocinando o cliente na causa, ele responde individualmente pelos danos que ele vier causar ao cliente. Obviamente, a sociedade também vai responder, mas aqui não se descaracteriza a responsabilidade individual do advogado sócio. As sociedades unipessoais e pluripessoais de advocacia são reguladas em provimento do Conselho Federal. De acordo com o edital, nós não devemos conhecer provimentos do Conselho Federal para a prova da OAB. Mas a título de conhecimento eu trouxe ele aqui, ó. É este provimento 170 de 2016, que ele vai ensinar como deve ser feita a abertura, como deve ser o funcionamento e a extinção de uma sociedade de advogados, seja ela pluri ou unipessoal. Tem uma preocupação com o que eu escrevi aqui abaixo. Existe uma comissão das sociedades de advogados. Essas comissões, elas servem para dar amparo ético para a abertura, funcionamento e extinção dessas sociedades de advogados. Nessas comissões é que você pode obter modelos dos atos constitutivos, de fichas cadastrais, de transformação de unipessoal para pluri ou vice-versa, de pluripessoal para unipessoal. Ok? Não se preocupe com o conteúdo deste provimento, pelo edital da prova da OAB, não precisamos saber, mas na vida prática, eu mesma já fui contratada para fazer o ato constitutivo de mais de uma sociedade de advogados. A primeira eu não sabia fazer, procurei a OAB, a Comissão da Sociedade de Advogados, eles forneceram o modelo e passei a trabalhar em cima do próprio modelo que a OAB oferece, tá bom? Voltando ao Estatuto da Advocacia, nós temos aqui, como eu venho batendo na tecla, né? Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia e que realizem atividades estranhas à advocacia e que inclua como sócio ou titular da sociedade unipessoal pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Isso quer dizer que a advocacia não tem caráter de mercantilização.
Sócio de sociedade de advogados, só advogado. Pessoa não inscrita ou pessoa proibida de advogar não pode ser admitido como sócio. Eu não posso ter logotipo, logomarca, nome de fantasia, porque tudo isso vai trazer forma e característica de sociedade empresária. E aqui não é uma sociedade empresária, nós não vendemos nada, nós prestamos serviços de advocacia. Então, por isso a expressão do caput do artigo 16. Como que eu posso chamar essa sociedade, professora? Razão social. Deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Então, aqui eu posso ter o nome completo de um advogado. Então, Cristiane Barrio Novo, Sociedade de Advogados Limitada. Ah, mas e se a Cristiane morrer? E já tem uma banca advocatícia construída em cima do nome da Cristiane. Então, lá no ato constitutivo vai ter que ter uma cláusula que estabelece que se eu morrer, os demais sócios podem prosseguir com essa sociedade de advogados utilizando o meu nome. Se não tiver expresso no ato constitutivo, vai ter que proceder à retirada do meu nome e fazer a alteração do nome da sociedade de advogados. Mas, gente, presta atenção. Nós temos grandes bancas advocatícias, por exemplo, na cidade de São Paulo, capital, que foram construídas em cima do nome de um dos advogados, que são geralmente advogados respeitados, advogados de conduta ilibada, com bastante tempo na advocacia. Se essa pessoa morre e eu retiro o nome dessa pessoa da sociedade, eu vou perder clientes, eu vou perder status, vou perder a fama desse escritório. Por isso, pensa, se o nome for da sociedade de advogados, for o nome completo de um dos advogados sócios, tem que constar do contrato, do ato constitutivo, que a sociedade pode manter o nome dele, senão vai ter que retirar. Eu posso usar as iniciais do nome de cada sócio, eu posso usar o sobrenome de cada um dos sócios e posso usar as expressões sociedade de advogados, escritório de advocacia, advocacia. Isso é para a sociedade pluripessoal, porque para a unipessoal vai ser lá o nome Cristiane Barrio Novo, Sociedade Unipessoal de Advocacia. Aí não tem jeito, tem que aparecer o nome do advogado, que é o único sócio dessa empresa, ok? Na pluripessoal é que tem essa flexibilização. Posso escolher o nome completo de um dos sócios, posso escolher o sobrenome, posso escolher as iniciais do primeiro nome e usar as expressões escritório de advocacia, sociedade de advogados ou advocacia. Se um dos sócios requerer o licenciamento da sua inscrição na OAB, para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário, deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Vamos supor que naquela sociedade de advogados, alguém se decidiu se candidatar para prefeito. E aí foi eleito prefeito. Eu posso ser prefeito e advogado ao mesmo tempo? Não posso. Então, nesse sentido, eu tenho uma nova função como prefeito, é uma função de caráter temporário, que naquele momento que eu estou empossada como prefeita, eu não posso ser advogada, porque é uma atividade incompatível com a advocacia, mas é de caráter temporário, então eu requeiro o licenciamento da minha inscrição na OAB. Aí está dizendo que se eu estou licenciada como sócia desta sociedade, deve ser registrado, averbado no registro da sociedade o meu licenciamento. Mas isso não requer que eu seja retirada do quadro de sócia. Eu permaneço sócia com a minha inscrição licenciada. Depois que terminar o meu mandato como prefeita, eu volto a exercer a advocacia normalmente. Isso tudo por questão de responsabilidade civil, ok? E aí, como eu disse antes, como a advocacia não tem caráter de mercantilização, é proibido o registro dos atos constitutivos no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, juntas comerciais e assim por diante.
Como eu disse também, a denominação da sociedade unipessoal, ela vem com o nome do titular, completo ou parcial, escrita a expressão sociedade individual de advocacia. Então, pode ser o nome completo, como eu dei o exemplo do meu nome, Cristiane Barrio Novo, Sociedade Individual de Advocacia. Mas poderia ser o primeiro e último nome, Cristiane Novo, Sociedade Individual de Advocacia, ok? Agora, lá para a pluripessoal, que eu tenho uma flexibilização um pouco maior do que é que eu posso colocar como nome. Ainda no regulamento geral, falando sobre a razão social, nós temos aqui, ó, o nome completo ou abreviado, ou o nome social de, no mínimo, um dos advogados, aqui, ó, nome completo, abreviado, ou nome social, no mínimo, um advogado responsável pela sociedade constará obrigatoriamente da razão social, podendo permanecer o nome ou o nome social do sócio falecido, se esse ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor, essa possibilidade tiver sido prevista. Veja, essa é uma mudança agora de 2016, que é quando houve uma mudança expressiva no estatuto, que acrescentou que também, se por um acaso este advogado for travesti ou transgênero, e ele tiver um nome social, que é o nome pelo qual ele é conhecido e reconhecido na sociedade onde ele vive, também posso usar o seu nome social para dar razão social a essa sociedade de advogados, ok? Então, nós conversamos sobre isso lá na inscrição, sobre a resolução que trouxe diversas alterações ao Estatuto, ao Código de Ética, ao Regulamento, e ela também afeta aqui na Sociedade de Advogados, em especial na hora de escolher o nome que se dará a essa Sociedade de Advogados. Então, sendo pluri ou sendo uni, caso o advogado seja transgênero ou travesti e ele queira, ele pode usar o seu nome social, sim, sem nenhum problema. O registro dessa sociedade vai observar os requisitos e procedimentos do Conselho Federal, como eu disse a vocês. A preocupação de estabelecer não só a obrigação da pessoa jurídica, porque quando você registra uma sociedade de advogados ou uma sociedade unipessoal, você está criando uma pessoa jurídica. Mas os atos privativos serão efetivamente realizados por quem? Que aí vem a questão da individualidade. Dessa forma, pessoal, nós vamos caminhar aqui. Dessa forma, pessoal, nós vamos continuar caminhando aqui, ó. Responsabilidade civil. Toma muito cuidado com essa questão de responsabilidade civil. Não é para responder igual no direito empresarial, porque aqui a regra é diferente do direito empresarial. Qual é a regra? Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados ao cliente por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer. Veja só, lá no direito empresarial, cada sócio responde pela sua quantidade de cotas. Aqui não. Então, quando cair responsabilidade civil relacionada à sociedade de advogados, vocês devem responder igual está aí, que primeiro eu vou cobrar da sociedade. Se a sociedade não tiver dinheiro, não tiver condição de reparar o dano causado ao cliente, eu vou para a pessoa física dos sócios. Ou se for uma sociedade individual de advocacia, para o titular dessa sociedade, que é um advogado. E respondem os sócios subsidiária e ilimitadamente com o seu patrimônio para ressarcir danos causados aos clientes. Então, as palavrinhas mágicas para que vocês não confundam com direito empresarial. Cada sócio responde subsidiária e ilimitadamente
pelos danos causados ao cliente. Primeiro, eu cobro da sociedade de advogados. Se ela não tiver patrimônio suficiente, eu não preciso fazer a despersonalização da pessoa jurídica, eu já vou direto para os sócios ou titular da sociedade individual de advocacia, que vão responder subsidiariamente ou ilimitadamente. Quando isso cai na prova, já caiu muitas vezes nas últimas provas, eles também fazem uma jogada com a palavra subsidiária, colocando solidária. A solidariedade não tem nada a ver com a subsidiariedade. Então, as palavras corretas são que cada advogado sócio ou titular da sociedade unipessoal responde subsidiária e ilimitadamente com seu patrimônio para estar reparando eventuais danos causados aos clientes. Fora isso, conforme o tipo de dano, ele também vai responder pelo prejuízo que ele causou disciplinarmente através de um processo disciplinar que nós vamos aprender um pouco mais adiante, ok? Lá no regulamento geral, ainda se reforça essa informação. Respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente. Quem? Os sócios ou os associados. Na hipótese de dolo ou culpa, por ação ou por omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem a prejuízo da responsabilidade disciplinar no que incorrer. Então, de novo, as palavrinhas mágicas para não esquecer. Cada advogado sócio responde subsidiária, não solidária, e ilimitadamente e não limitadamente pela sua quantidade de cotas. Subsidiária e ilimitadamente com o seu patrimônio para salvaguardar os direitos do cliente que tenha sido lesado, tá bom? Existe aqui uma forma de contratação de advogados para receber participação nos honorários. Como é que fica isso, eticamente falando? No regulamento geral, temos aqui a sociedade de advogados pode associar-se com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados. O que é isso, professora? Eu tenho uma sociedade de advogados, eu e a Maria. Aí o José vem propor para nós uma parceria, mas o José não quer entrar como sócio, ele não quer as responsabilidades que o sócio tem. Ele apenas quer estar participando trazendo clientes, efetivamente trabalhando nos processos que nós temos, mas ele vai participar sem um vínculo empregatício, sem um salário mensal fixo. Ele vai receber comissões, participações dos processos que passarem a entrar no escritório. Então, nós temos que fazer com ele um contrato de participação nos resultados, que é o que vulgarmente conhecemos como parceria. E este contrato de parceria deve ser averbado na sociedade, no registro da sociedade de advogados, também por uma questão de responsabilidade civil. Vai limitar a responsabilidade dele por ele não ser sócio e ser, sim, um parceiro da sociedade de advogados. Isso acontece bastante. Caiu nas duas últimas provas essa pergunta, e aí a responsabilidade, ele é sócio, não é sócio? Não, ele não é sócio, ele é parceiro. Como é que fica a administração dessa sociedade de advogados? Ela pode adotar qualquer forma de administração social, tá certo? E permitindo que você tenha, inclusive, um ou mais de um sócios gerentes e atribuir a ele as suas responsabilidades, as suas atribuições, as suas limitações na condição de gerente. Ainda no regulamento geral, podem ser praticados pela sociedade de advogados com o uso da razão social, os atos indispensáveis às suas finalidades, que não sejam privativos do advogado. Ou seja, você pode usar a sociedade de advogados com o uso da sua razão social em atos indispensáveis para suas finalidades. Por exemplo, posso fazer uma compra
num atacadão em nome da sociedade? Uma compra, por exemplo, de material de limpeza, de papel higiênico, de papel de mão, de copo descartável. Posso usar a razão social para fazer uma compra em nome da pessoa jurídica, mesmo que isso não seja um ato privativo de advogado, mas é um ato que está relacionado a ato indispensável à sua finalidade. Como que a sociedade vai funcionar se ela não pode comprar coisas? A mesma coisa, material de escritório, tudo que for necessário ser comprado em nome da pessoa jurídica, porque como ela é uma empresa, ela tem efeitos contábeis. Então, muitas vezes vai ter que ter nota de entrada, nota de saída, nota de prestação de serviços e assim vai, porque aí a gente já invade a parte da contabilidade, certo? Então, conversamos hoje sobre a sociedade de advogados, que eu posso me reunir de maneira de uma sociedade pluripessoal, que é mais de 2 advogados, e também eu posso estar sozinho, numa sociedade individual de advocacia. Isso é para regulamentar a minha atividade como profissional liberal. Passa a ter personalidade jurídica e demais consequências em relação a essa sociedade. Esta sociedade de advogados tem um número de inscrição e cada advogado sócio mantém o seu número de inscrição particular, ok? Cuidado com razão social, cuidado com registro de ato constitutivo, de matriz, de filial, cuidado com responsabilidade civil dos sócios ou dos parceiros, porque é um assunto que vira e mexe é perguntado na prova. E eu tenho bastante receio de misturar esse assunto, como está aí no regulamento e no estatuto, com o que vocês aprendem no direito empresarial. Não pode se confundir, senão vocês vão errar as questões de ética. O mesmo vai acontecer em relação ao nosso próximo assunto, que é sobre advogado empregado. Você também não deve lembrar o que aprendeu em direito do trabalho para responder às perguntas de ética em relação ao advogado empregado. Aqui você precisa realmente se concentrar no que vai aprender agora. Por isso, eu aconselho na prova que você comece a prova por ética. Vai estar mais descansado, mais tranquilo, vai estar com a cabeça menos agitada, e aí você tem menos chance de confundir os assuntos interdisciplinares, como acontece com a sociedade de advogados e o direito empresarial, e o que acontece com o advogado empregado em relação ao direito do trabalho, tá bom? Então, vamos compartilhar aqui o nosso material para continuarmos o nosso assunto. Advogado empregado. Como eu disse a vocês, vocês podem advogar como profissional liberal, sozinhos, podem se reunir com outros advogados numa cooperação de despesas, podem ter uma pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade unipessoal de advocacia, ou uma sociedade pluripessoal de advocacia, ou podem ser empregados. Na condição de advogado empregado, eu tenho aqui no Estatuto e no Regulamento Geral, dizendo que relação de emprego. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica, não reduz, nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. Não é porque você é empregado que você não tem a técnica e a liberdade jurídica. O seu patrão diz assim: ele recebeu uma citação, o seu empregador, e ele traz para você analisar. E aí você fala para ele: olha, é uma contestação. Ele diz: não, é um recurso ordinário. Você fala: não, aqui, ó, é defesa, só tem que se defender, fazer a contestação. Não, é recurso ordinário, senão te manda embora por justa causa. Ele pode mandar embora? Não pode, porque mesmo você sendo empregado, não retira a sua capacidade técnica. Quem é o técnico é você, para decidir qual é o próximo passo processual. E também não retira a sua independência profissional, que é inerente, né, à sua profissão. Geralmente, esse patrão vai ter problemas pessoais. Eu posso advogar para ele? Vamos lá. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal do empregador, que esteja fora da relação de emprego. Mas se o seu empregador tem um problema pessoal e ele quer lhe contratar como advogado, ele pode? Pode, mas vai lhe pagar honorários extra ao que ele lhe pagaria como empregado. O seu salário como empregado, ele tem uma função pré-definida nessa relação de emprego.
Problemas pessoais do seu empregador, você pode trabalhar para ele, independente do que você vai definir como seu salário como advogado empregado, tá bom? É uma categoria profissional. Então, por ser uma categoria, temos a definição do salário mínimo profissional. Não sei se vocês já ouviram falar, existe o sindicato dos advogados. Nós não somos obrigados a nos sindicalizar. Nosso órgão de representação de classe é a OAB. Nós somos, sim, obrigados a pagar a anuidade da OAB e não somos obrigados a nos sindicalizar. Só que existe uma categoria de advogado que vai ter total interesse em se sindicalizar, que é o advogado empregado. Porque, como toda categoria profissional, o advogado empregado também tem que ter um piso mínimo, que aqui nós vamos chamar de salário mínimo do advogado empregado. E aí vamos ver. Diz aqui no artigo 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado por sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nossa, isso era tão perguntado na prova e todo mundo dançava, porque a maioria não lia esse salvo. O que vem primeiro, a sentença normativa ou o acordo ou convenção coletiva? Vocês já aprenderam. Primeiro eu tento o acordo ou a convenção coletiva. Se não der, eu entro com a ação para obter uma sentença normativa. Então, cuidado para não ler com muita velocidade esse artigo 19 e não errar na sua interpretação. A outra empresa que fazia a prova adorava fazer pergunta aqui, porque sabe que vocês leem rapidinho e não enxergavam o salvo. Então, primeiro eu terei a fixação desse salário mínimo profissional por um acordo ou convenção coletiva. Se não der jeito, aí eu vou partir para uma sentença normativa, tá bom? E aí nós vamos ter dois tipos de salários, porque nós temos dois tipos de jornada de trabalho. Eu tenho aqui, ó, jornada de trabalho. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais. E aí vem de novo, salvo acordo ou convenção coletiva em caso de dedicação exclusiva. Ah, professor, então quer dizer que ou ele trabalha 4 horas diárias, o que isso vai significar 20 horas semanais, ou ele trabalha no regime da dedicação exclusiva, certo? E a dedicação exclusiva são quantas horas? 8 horas de trabalho, 40 horas semanais. O único problema da dedicação exclusiva é que você vai assinar um termo que você está de acordo em não advogar para mais ninguém, apenas para aquele empregador. Você não pode advogar nem em causa própria e também não pode ter escritório em outro lugar, nem que seja na sua casa. É dedicação exclusiva àquele empregador. Já se você trabalhar no regime de 4 horas contínuas, nada impede que de manhã você trabalhe para o empregador, de tarde você trabalhe para outro e à noite você atenda no seu escritório. Quando no regime de 4 horas você fica livre, né? Você cumpre só essa jornada estabelecida. No regime de dedicação exclusiva, você fica preso, você só pode trabalhar para aquele empregador. E aí a duração da jornada de trabalho é de 8 horas diárias. Aí, considerando este período de trabalho, e aí vamos lá, vamos até mudar a cor. Como é que faz? Bate cartão? Assina livro de ponto? Não. Considera-se o período o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador. Pode ser aguardando ou executando ordens no seu escritório, no seu escritório ou em atividades externas, porque existem várias situações que eu vou exemplificar para vocês. No seu escritório ou em atividades externas, sendo reembolsadas despesas feitas com transporte, hospedagem ou alimentação. Com o trabalho home office, isso se tornou mais evidente do que era antes. Nem sempre as empresas que contratam advogados querem esse advogado todo dia lá na empresa.
Geralmente, eles vão combinar de 1 a 2 dias que o advogado esteja presencialmente na empresa e nos outros dias ele vai trabalhar remotamente. Ele vai estar, por exemplo, aguardando ou executando ordens, aonde? No seu escritório ou praticando uma atividade externa. Vamos supor que é um processo físico e eu preciso até o fórum analisar este processo físico. Então, se eu estou trabalhando, mesmo que não seja dentro da empresa ou no meu escritório aguardando ordens, eu também posso estar trabalhando de forma externa. O período que eu me desloco para fazer uma audiência, faço audiência e retorno. Se eu preciso ir a alguma repartição, requerer alguma certidão, retirar algum documento, tudo isso conta como jornada de trabalho, conta como período que o advogado está à disposição do empregador. Se neste período ele tiver despesas com alimentação, hospedagem, transporte, isso não está incluso no seu salário. O seu empregador tem que reembolsar as despesas que você tiver. Aí vamos falar das horas extras. Então, vocês viram que nós temos 2 regimes, ou 4 horas diárias, ou dedicação exclusiva, que são 8 horas diárias. Então, as horas trabalhadas que excederem a jornada normal, são as chamadas horas extras, elas são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Então, lá no direito do trabalho, eu sei que a hora extra não é 100% da hora normal. Esquece aquela porcentagem do direito do trabalho, lembra só essa. A hora extra do advogado empregado é 100% da hora normal. E o adicional noturno, professora? Vamos lá. Período, as horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas e são acrescidas de um adicional de 25%. Eu sei que no direito do trabalho o período é diferente, mas esquece aquele período e lembra esse. Das 20 horas de um dia até as 5 horas do outro dia. Eu sei que no direito do trabalho a porcentagem é diferente, mas lembra essa, adicional noturno é aqui para o advogado empregado um adicional de 25% sobre a hora normal. Caramba, professora, quanta diferença! Então começa por ética. Se cai advogado empregado, você nem pensa no direito do trabalho, já responde logo o que está sendo perguntado aí de acordo com o estatuto, tá bom? Então, regime de 4 horas, o que vai dar 20 horas semanais, o regime livre, você pode trabalhar para outros empregadores, pode ter o seu escritório particular. Já no dedicação exclusiva, 8 horas diárias, você não pode ter escritório particular, nem trabalhar para outro empregador. Período de trabalho é todo o tempo que você está à disposição ou aguardando ou executando ordens e não necessariamente na sede do seu empregador, pode estar na sua casa, no seu escritório, na rua. E aqui, hora extra, 100% da hora normal, adicional noturno, 25% da hora normal, e o noturno é das 8 da noite de um dia às 5 horas da manhã do outro dia. Legal? Uau, professora, tudo isso para lembrar? Tudo isso para lembrar. Aí, vamos lá. Considera-se o quê? Dedicação exclusiva. O regime do trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho e dedicação serão remuneradas como horas extraordinárias as trabalhadas que excederem a jornada de 8 horas diárias, ok? Assim vocês ficam mais tranquilos para poder lembrar disso. Como eu falei do Sindicato dos Advogados, no Regulamento Geral fala aqui, ó. Compete ao Sindicato dos Advogados e, na sua falta, a Federação ou Confederação de Advogados, a representação destes nas convenções coletivas com entidades sindicalizadas de empregadores, acordos e assim por diante. Como que ficam os honorários sucumbenciais? Honorários é o nosso próximo assunto. A parte vencida no processo paga honorários sucumbenciais ao advogado da parte vencedora. Isso quer dizer que os honorários de sucumbência eles são um bônus. Você só vai ter direito a recebê-los se o seu cliente for o vencedor no processo. Então, estabelece o estatuto
que nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos ao advogado empregado. Não é para descontar do salário dele, é o salário dele mais a sucumbência que ele faz jus. Se por um acaso esse advogado empregado, ele for empregado de uma sociedade de advogados, muda um pouquinho a regra. São partilhados esses honorários sucumbenciais entre ele e a sociedade, a forma estabelecida em contrato. Via de regra, vai dividir esses honorários sucumbenciais entre o advogado empregado e os advogados sócios. Assim, eles vão formar o que a lei chama de fundo comum. É a caixinha onde cai a sucumbência e todo mundo recebe aqui, ó, o fundo comum que trata o artigo 14 do regulamento, ok? Então, honorários sucumbenciais são do advogado empregado, não é para descontar do seu salário normal, é um plus a mais. Se ele for advogado empregado de uma sociedade de advogados, então aí nós teremos a repartição entre os sócios e os empregados. Aqui no 14 do regulamento vem confirmar, não integra o salário ou a remuneração, ok? Ele é a mais, é recebido a mais. E aqui, ó, aqui vem o fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou de seus representantes, ok? Então, aqui o nosso próximo assunto será honorários, mas nós não podemos deixar de falar sobre eles, em especial da sucumbência. Uau, quanta informação, professora! Ah, dá para tirar umas 20 questões aí desses dois assuntos, fácil, fácil. Então, se ficar com dúvida, reveja o nosso vídeo. Se tiver perguntas, manda para mim que eu terei o prazer de responder. E a gente se encontra na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima semana.